nutrientes de fora para dentro, são 3 teorias. Agora, a teoria de complementação nutricional, a síntese. Todo fungo produz hormônios vegetais, todos produzem hormônios vegetais e vitaminas. Essa teoria de hormônio vegetal, sem querer, no laboratório, trabalhando com hormônios endógenos de epidendrum mosene, antigo epidendrum mosene no laboratório, nós traímos hormônios, e essas sementes de epidendrum mosene são extremamente ricos em hormônios vegetais, principalmente citocinina. Então não há necessidade de fungo para produzir o hormônio que vai levar ao desenvolvimento do embrião, que está fora de cogitação. Há 8 anos atrás, gente, foi feita uma descoberta que eu considero a high-tech da área de germinação de orquídeas. É a seguinte: durante muito tempo, desde o Império Inglês da Rainha Vitória, os jardineiros da rainha sabiam que determinados tipos de orquídeas só ocorriam na proximidade de certos tipos de árvore na Inglaterra. E no resto da Europa também se verificou que era assim mesmo. Ninguém sabia explicar essa especificidade, entre aspas agora, daquelas árvores com aquele tipo de orquídea. Tá? Mudava o tipo de orquídea, tinha outro tipo de árvore. Então, para achar a orquídea, era só procurar árvore e você encontrava aquela orquídea embaixo. Os jardineiros da rainha não sabiam explicar, coitados. Os jardineiros da rainha, eu diria para vocês que não foram tão felizes ao viver no palácio junto à Rainha Vitória como nós imaginamos. Eles tinham todas as regalias, garantido o estudo dos filhos, casa, etc. Mas eles tinham um desafio, depois das grandes viagens de descobertas, certo? Que os ingleses e europeus, e praticamente os ingleses, começaram a coletar orquídeas epífitas na Ásia, na África e na América do Sul e Central. Passaram para eles uma bomba gigantesca, com esses coitados desses jardineiros da rainha, que ela queria, porque queria fazer aquela semente germinar na Inglaterra. Eles não conseguiam, eles plantavam aquilo em solo de tudo quanto era tipo, e não ia para frente. Quer dizer, eles passaram boa parte da vida conversando com o travesseiro para atender uma demanda da rainha. Eu quero que se faça semente dessas orquídeas. E eram maravilhosas, e estavam chegando na Inglaterra, aquilo tudo era novidade. Começou a se estabelecer as grandes empresas de orquídea, Sander, etc., que importava navios de orquídea da África, da Ásia, da América do Sul, Central e assim por diante, certo? Eles sabiam dessas coisas, mas não os levou, os conhecimentos que tinham, não os levou a fazer germinação, nem das próprias orquídeas que germinavam lá na Inglaterra, essas terrestres, e muito menos das epífitas que vinham do Novo Mundo, da América do Sul, da América Central ou da Ásia. Eles não conseguiam, certo? Essa especificidade que eu estou dizendo a vocês, que os jardineiros já conheciam há muito tempo, ela começou a ser descoberta a questão de 8 anos atrás. Nós estamos falando de quase 180 anos de história, certo? Se nós pegarmos, 180 anos, não vou fazer a retrospectiva histórica aqui, que vai tomar um tempo muito grande. Teve um pesquisador inglês, baseado em conhecimentos de biologia molecular, DNA, certo? Ele verificou uma coisa interessante. Ele começou a desconfiar que algumas dessas orquídeas que eram aclorofiladas, até então chamadas de saprófitas, eu acabei de falar para o senhor que existem orquídeas rupestres, terrestres, epífitas e saprófitas. Essas orquídeas saprófitas, gente, elas são muito raras, mas no hemisfério norte elas são relativamente mais frequentes. Elas são aclorofiladas e elas vivem da decomposição da matéria orgânica no solo da serrapilheira. Uma vez por ano, elas formam uma haste floral, formam as folhas brancas, são chamadas ghost orchid ghost, orquídeas fantasmas, são totalmente brancas, formam flores, formam frutos, formam sementes, e as que germinam são brancas, igual a mãe, são totalmente clorofiladas. Elas, portanto, vivem da matéria orgânica em decomposição. Esse pesquisador inglês, ele teve uma ideia muito interessante. Ele falou, bom, a decomposição da serrapilheira é feita por fungos, principalmente. A ocorrência das orquídeas embaixo de certas árvores não é por acaso, deve ter alguma razão. Eu vou simplificar a história para os senhores. É um trabalho cientificamente com um delineamento maravilhoso, usando todas as técnicas de biologia molecular, com reconhecimento gênico. Ele fez o seguinte: ele pegou mudinhas dessas plantas, dessas árvores, levou no laboratório, germinou num solo completamente asséptico e colocou o fungo que ele tirou da raiz dessa orquídea e a sementinha da orquídea dentro do vaso ao lado. As sementes de orquídea germinaram na presença desse fungo, certo?
E para surpresa dele, a relação entre a árvore produtora da fotossíntese e essa orquidinha saprófita aclorofilada, ele verificou que algumas hifas saíam da orquidinha, atravessavam aquele imenso espaço do vaso, quer dizer, com uma hifa micrométrica, certo? Que lá é um oceano. A hifa caminhava e tocava nas raízes da mudinha de orquídeas. E começou um processo que ele jamais poderia ter imaginado. Ele falou, poxa, essa orquídea não está vivendo do material em decomposição, ela está parasitando a árvore através das hifas. Como é que eu provo isso? Bom, eu provo isso o seguinte, eu vou provar que a hifa que está parasitando a árvore é a mesma hifa que saiu dessa semente de orquídea. Um teste de DNA sofisticado, ele pegou a hifa que estava parasitando a sua mudinha, comparou com a hifa que saiu da semente de orquídea. E qual foi a surpresa? Era exatamente o mesmo fungo. Isso mostra que existia um outro tipo de relação, nunca nesse país, nunca antes duvidado, certo? Que as orquídeas, essas aclorofiladas, elas vivem como tipos de parasita, mas não parasita direto, que se coloca sobre a planta hospedeira, não. Ela usa o coitado de um fungo para fazer o papel sujo, para fazer a trapaça. O funguinho sai dela e trapaceiramente, sabe, através de subterfúgio, escondido embaixo do solo, vai lá, enfia a trombinha, a sua hifinha, contamina a raiz através de uma ectomicorriza e passa os seus nutrientes lentamente para a orquídea que cresce muito vigorosa. Então não existe orquídea saprófita vivendo da decomposição. O que existe são as orquídeas safadas, espertas, que parasitam as árvores em seu próprio benefício. Como é que ele provou que ela parasita? Bom, o DNA era o mesmo. Ele pegou, colocou carbono marcado na folha das plantinhas das árvores em laboratório, esperou alguns dias e acompanhou com o marcador Geiger, ele acompanhou o andamento do carbono marcado na forma de açúcar. Onde que o carbono foi parar? Dentro da orquídea. Estava provado que as orquídeas têm uma interação, esses tipos de orquídeas saprófitas têm uma interação com a natureza, com as plantas parasitadas. Isso é chamado epiparasitismo. Orquídea parasita, saprófita acabou, não tem orquídea saprófita que vive da decomposição da matéria. Não, tem orquídea safada mesmo, sapeca, esperta, que parasita as suas plantas ao redor. Daí porque os jardineiros ingleses só encontravam aqueles tipos de orquídeas ao redor de certos tipos de árvores, tá certo? Era isso, era esta a razão. Isso existe há milhões de anos atrás. Envolvimento de plantas superiores com fungos existe desde o período devoniano, gente. São 400 milhões de anos atrás. As orquídeas não existiam quando as primeiras plantas que aconteceram na face da Terra, já começaram a fazer interações com esses fungos. O que nós estamos vendo hoje com orquídeas, e a maioria das plantas que fazem interação com fungo, é produto de 400 milhões de anos de adaptação e seleção, das mais variadas formas. As orquídeas mostram um pequeno pedaço disso, certo? Mas sinto muito dizer que a simbiose não existe, tá certo? Não está provado simbiose. Ninguém sabe na orquídea o papel exato do fungo. Ele é importante para a germinação, mas ninguém sabe o que ele faz. Ele pode fazer tudo, até essas coisas que eu acabei de falar para vocês, que o autor desse trabalho, o editor dessa revista, chama Botânica Casa, a revista de maior impacto científico na área botânica. O editor da revista comentou esse trabalho, ele chama de trapaceiras, ele chama orquídeas trapaceiras. Quer dizer, o inglês falar essas palavras, gente, é muito pesado. O inglês, geralmente, ele ficou tão entusiasmado, ele deve ser um orquidófilo também. Eu imagino que aquele editor é um orquidófilo, porque ele usou uma linguagem que o inglês não usa, e numa revista científica desse grau, eu nunca vi na minha vida. Trapaceira, xiste, traidora, falou um diabo, falou um samba canção inteiro lá para os coitados. Mas essa história, todos esses processos que nós vemos hoje das orquídeas na natureza é um processo complexo. Quando no nosso orquidário nós utilizamos, por exemplo, fungicidas sistêmicas, nós estamos acabando com toda essa interação, certo? Essa interação existe nas raízes da orquídea adulta. Quando nós usamos um fungicida sistêmico, nós estamos matando o fungo, aqueles pelotões todos não vão ser digeridos. Embora ninguém saiba que sirva, alguma vantagem tem, que algumas orquídeas só germinam na presença dele,
certo? Tem muitas derivações, muitas implicações. Em 1922, todo o processo de germinação de orquídeas era feito através desses inóculos. Os ingleses, que foram as primeiras empresas produtoras comerciais de orquídea, eles jogavam as suas sementes de orquídeas epífitas junto às plantas adultas, porque ele sabia que lá germinava. Hoje nós sabemos que é por causa do fungo, seja lá o que ele faz, mas era a presença de fungo. Na década de 20, Louis Knudson, nos Estados Unidos, um fisiologista de nutrição mineral, desenvolveu o método da germinação assimbiótica. Quer dizer, eu posso germinar toda a semente que eu quiser, das plantas epífitas, exceto as terrestres, que são mais complicadas, no meio contendo sais minerais e um pouco de açúcar. A partir de 22 para cá, abriu-se esse imenso campo da pesquisa do comércio de orquídeas, graças a esse experimento do Knudson. Depois veio o Morel em 1960, 40 anos depois, desenvolveu a técnica da micropropagação, ou da clonação, ou da meristemagem, conforme vocês falam, conhecem, e estamos hoje nessa situação. Uma coisa acaba levando a outra. Essa pesquisa não acabou. Uma boa pergunta, toda boa pesquisa leva uma boa pergunta. Isso é uma rosca sem fim. A pesquisa não tem fim. Um japonês disse aí, uns 20 anos atrás, que é o fim da história. Não existe fim da história, não existe fim da pesquisa, certo? O nosso desconhecimento é muito grande. Quem poderia imaginar isso que esse pesquisador inglês fez apenas 8 anos atrás? Nunca. À medida que novas técnicas surgem, mais conhecimentos a gente adquire, e os paradigmas, e os preceitos, e as definições vão cada vez se ajustando a esses novos conhecimentos. Imagino que todos os senhores teriam, talvez, uma boa parte, gostado de falar de germinação assimbiótica, de germinação in vitro. Eu posso até discutir com os senhores, mas é alguma coisa técnica, né? Eu acho que, biologicamente, que nós que estamos de orquídea, essa interação do fungo me parece muito mais interessante, sob o ponto de vista de conhecimentos gerais, não de uma fórmula. Eu trouxe aí uma fórmula que eu uso lá no laboratório, se alguém tem seus laboratóriozinhos em casa, ou micro-laboratórios, se quiser utilizar, eu trouxe 2 fórmulas aí, a gente imprime, vocês poderão levar, está à disposição, isso da universidade não pertence a mim, tá? Então é isso que eu tinha a apresentar. Desculpe pela metralhadora ambulante, né, como sempre. Deixei de passar algumas coisas, deixei de comentar outras, é uma longa história, isso daria um curso, que não é o nosso caso, aqui é uma palestra só, mas eu gostaria de levantar dúvidas, levantar questões, essa é a grande questão, é o grande mote da pesquisa. Não é dar a resposta, é ter uma boa pergunta, para depois dar uma boa resposta. Então é isso, obrigado. Boa tarde a todos, agradeço pela presença, agradeço imensamente pela disponibilidade do senhor Gilberto Querval de ter vindo nos prestigiar com a sua presença e a sua sabedoria, que eu acho que foi de grande satisfação. Ele se coloca à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta e tirar alguma dúvida. Muito obrigado a todos. Ela não é destruída. Nenhuma daquelas células infectadas. Bom, agora eu vou chegar num detalhe que eu acho importante. Quer ver? Você vai entender. Primeiro, a célula infectada ela não morre. A célula de orquídea, do hospedeiro, então, vai dizer no caso, ela continua viva. Porque para morrer, o fungo que entra no seu citoplasma deveria estar com a parede diretamente em contato com esse citoplasma. Claro, se você tem o fungo, a hifa crescendo, aqui você tem, vamos dizer, esse microfone, coisa de biólogo, que esse microfone seja a célula, a hifa ao tocar, ela penetra. Mas ao penetrar, da falsa impressão, aqueles pelotões, vocês não estão vendo a parede da hifa. Porque ao penetrar e furar a parede celular de celulose, ela começa, a hifa empurra a membrana plasmática para dentro, que vai crescendo junto com a hifa. Então ela não toca diretamente o citoplasma. Não toca. Aquele novelo todo que eu mostrei para vocês, ela está protegido como se fossem os dedos de uma mão numa luva. Então, à medida que o fungo cresce, a membrana plasmática cresce ao seu redor, não tem contato direto, então ela não morre. Daí porque ela digere aquele fungo, não diretamente, a digestão fica entre a membrana plasmática da célula e a parede do fungo. O fungo não toca a célula vegetal.
Ela fica do lado de fora da célula vegetal, embora, olhando pelo microscópio, parece que ela esteja dentro. Entendeu? A digestão ocorre o seguinte: nessa região da membrana, de contato entre a membrana e o fungo, a orquídea, no caso, vamos falar das nossas orquídeas, ela produz enzimas digestivas, ela produz proteases, ela produz lipases, ela produz DNases, que degrada o DNA, RNases, que degrada. Então, toda a parede celular, celulase, que digere a celulose, tudo isso é digerido pelas enzimas que vêm da orquídea. Ela vai lançando essas enzimas através da sua plasmalema diretamente no costado do coitado do fungo. Ele é digerido. Ele é completamente digerido. A sua parede se transforma em celulose. Nós queremos fazer álcool de celulose. A orquídea faz glicose da celulose, que para ela é o açúcar que interessa a ela. Os seus DNA são quebrados, então o fósforo lá presente, o nitrogênio lá presente, as proteínas são quebradas, os seus aminoácidos são todos aproveitados pela orquídea. Mas ela não morre, ela continua viva. O pelotão morre, desaparece pela digestão, ele é digerido completamente. Ela continua viva, ela não morre. Okay? Respondi? Desculpe, eu tentei responder. Espero que tenha conseguido. Perdão. Não, saprofetismo existe. Não posso negar que saprofetismo existe, a decomposição, etc. Só que essas raízes, essas ghost orchids, essas orquídeas fantasmas, o sistema radicular dela é inconspícuo, é muito limitado, não é? Não, isso não existe. Só aquelas orquídeas foi encontrado esse tipo de relação entre orquídea, só nessas orquídeas totalmente clorofiladas. Mas como todos os embriões de orquídeas terrestres de clima temperado são aclorofilados, quem germinou orquídeas terrestres sabe que ela não fica verdinha igual nossos oncídios, Cattleya zilenia, quando você põe no laboratório. Ela nasce branca. E na forma branca é porque ela não tem clorofila, ela não fotossintetiza. Nesse caso, os fungos para essas terrestres são muito mais importantes do que para as nossas epífitas. Tá certo? Não que, agora, não está provado. Toda pesquisa, gente, com germinação foi feita nesses últimos mais de 150 anos por orquídeas terrestres de clima temperado. Existem pouquíssimas pesquisas com orquídeas epífitas. O que nós fazemos? Nós extrapolamos esses conhecimentos lá do solo das orquídeas para as epífitas, mas essa história não é bem assim não. Essas coisas podem ser muito diferentes, porque quem já germinou em casa, já viu um laboratório de germinação de orquídea, a sementinha, ela se forma rapidamente na clorofilada. As terrestres não, ela pode ficar até um ano inteiro na luz e aclorofilada. Nesse caso, a presença do fungo é importante, porque o fungo passa esses nutrientes para ela. Essas que eu falei, dessas... Pode falar. É muito frequente isso daí. A Neoscene dos alves, por exemplo, uma orquídea terrestre muito comum na Europa, a quantidade de plantas albinas é muito grande, albas, e elas se multiplicam tão bem quanto as verdes. Olha, eu vou te dizer mais, foi verificado que algumas orquídeas verdes também fazem isso, terrestres. Eu não queria chegar nesse detalhe, porque vai sacar minha orquídea de modo geral, né? Terrestre, mas elas também fazem isso. Tem hoje resultados bem recentes que algumas orquídeas terrestres, clorofiladas, que dão na sombra, com muita sombra, elas também usam esse estratagema. Ela lança lá o funguinho por baixo da terra, a trapaça feita e conduz para ela. Isso também existe, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então, a germinação das plantas terrestres realmente depende do fungo. Mas não como fungo, só como digerido. Ele deve passar coisa do solo para ela também. Como em alguns casos passa da árvore vizinha para ela também. Certo? A questão é a seguinte: que simbiose é essa? Nós chamamos de simbiose. A pergunta que fica é assim: que simbiose que nós estamos falando? Que um leva vantagem e o outro morre. Se eu for levar o pé da letra orquídea, dessas daí, eu vou falar: são bebês assassinos. São bebês assassinos. O coitado do fungo entra lá, ela joga um monte de enzima, digere, coitado. O que o fungo levou de vantagem nessa história?
Eu não conheço nenhum caso onde se explique que o fungo leva vantagem nessa história. Não levou. Então a ideia, desculpa, é um termo meio pesado, chamar uma sementinha de orquídea, essas coisas maravilhosas de bebê assassino, mas não é muito de... As terrestres, as nossas epífitas não, essas são legais, essas são clorofinadas, essas aí não são bebês assassinos. Muito provavelmente, na fase inicial, aqui não tem conhecimento, né? Nós não temos conhecimento de epífita. Então tudo que eu falei aqui é para epífita, onde ocorrem os pesquisadores, na verdade, se esse pessoal vivesse na América do Sul, na África ou na Ásia, nós teríamos um bom grau de conhecimento de orquídeas epífitas. Mas nessas regiões que eu citei, não tem países desenvolvidos, exceto a Austrália, que também só tem orquídeas terrestres, que também fazem grandes pesquisas, mas com terrestres. Então, se nós fôssemos desenvolvidos, o Brasil fosse um país, os Estados Unidos, nós saberíamos muito mais de orquídeas epífitas e muito menos do que sabemos hoje de orquídeas, porque a pesquisa estaria para as nossas plantas epífitas e não para as plantas terrestres do norte dos Estados Unidos, do Canadá, etc, etc. Certo? Infelizmente, é uma realidade científica que a gente não pode fugir. Né? Tem. Mas nesse caso... Não existe nenhuma adulta na natureza que não tenha micorriza. Todas têm. Sim. Quando você pega a sua orquídea, não tem importância. Quando você germina a sua orquídea no laboratório, asséptico, assimbiótico, ela germina, porque nós demos alguma coisa que o fungo faz. Quando você tira ela do frasquinho de cultura asséptico, temperatura 25 graus, umidade relativa maravilhosa dentro do frasco, luz atenuada, 12 horas de luz, coisa que na natureza é muito raro, germina 100%. Quando você tira ela e coloca no musgo, ela vai ser infectada. Não adianta, isso vem pelo vento, não tem jeito, é fungo. Depois da não especificidade, se você deixar